Se você se prepara para a OAB e não faz questões, você está estudando de maneira errada. Agora, se você se prepara para a OAB somente fazendo questões, você também está estudando de maneira errada. Olá, baby! Bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. Meu nome é Amanda Alves, eu sou advogada, sou ex-servidora pública, ex-assessora de desembargador, fui aprovada 2 vezes no concurso TJSP e hoje eu me dedico simplesmente a ensinar a maior quantidade de OABeiros possível a fazer a última prova da OAB da vida. No vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 tipos de questões que precisam estar nos seus estudos se você quer conseguir a sua aprovação na prova da OAB da forma mais simples e rápida possível. Como eu disse no comecinho do vídeo, as questões precisam sim fazer parte dos seus estudos para a OAB, mas não é qualquer tipo de questão e não é de qualquer jeito que você vai fazer isso. É importante que você tenha nos seus estudos esses 3 tipos de questões que eu vou falar aqui e os 3 precisam ser aplicados em conjunto. No final do vídeo, eu vou te contar qual é a periodicidade que cada tipo de questão deve constar no seu planejamento. Fazendo isso, colocando esses 3 tipos de questão com essa periodicidade que eu vou te explicar exatamente aqui, é quase impossível que você não consiga a sua aprovação. Sem mais delongas, o primeiro tipo de questões são as questões diárias. E aqui nesse ponto, eu sei que tem muita gente que faz até questões diariamente, mas de forma completamente desordenada. A pessoa abre um livro de questões e sai desembestadamente fazendo questão. Ou então, ela abre um site na internet e faz questões aleatórias de qualquer tema. Isso mais te atrapalha no final das contas do que te ajuda. E eu vou te dizer por quê. A primeira razão é porque tem 2 objetivos principais que você precisa perseguir quando você faz as questões diárias. O primeiro desses objetivos é ver os artigos estudados aplicados em situações problema como as da prova. Veja, as questões da FGV, elas têm um padrão muito claro. O examinador, ele te dá uma situação problema, então ele te narra um conto. Ah, Maria fez isso e ela foi interceptada por Cristiane, que era dessa forma, e segundo as normas do direito constitucional, o que acontece nesse caso? Então ela te dá uma situação concreta e ela quer que você saiba aplicar a legislação, os artigos da lei, àquela situação concreta. Não adianta, portanto, que você saiba a literalidade do artigo se você não sabe aplicar em uma situação concreta. Dessa forma, fazendo questões, você vai aprender a fazer isso na prática. Quanto mais questões você faz, mais você entende como esses artigos são cobrados e mais você se torna perito em resolver questões de primeira fase. Resolver provas objetivas é muito mais treino direcionado do que qualquer outra coisa. E o segundo objetivo é medir o nível de absorção do conteúdo de forma objetiva. É muito comum que você pense, eu não estou entendendo essa matéria, eu acho que eu vou mal nessa matéria, ou então eu entendi tudo, eu vou super bem nessa matéria, só que você não tem elementos concretos para comprovar essa sua tese. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu ouvi gente falando Amanda, eu adoro penal, eu vou super bem em penal. Mas quando vai fazer questões de penal, é aquele desastre. Isso acontece porque o único critério que você pode adotar para dizer se você vai bem ou mal em determinada matéria é o critério objetivo. É você fazer questões de determinado tema e ver quantas você acerta. Se você faz 10 questões e erra mais do que 4, isso quer dizer que aquela teoria não ficou muito bem compreendida. Então você só consegue fazer isso quando você estuda determinado tema de teoria e faz questões desse mesmo tema. Veja, estudando a teoria de determinado tema e fazendo questões desse tema, você consegue medir de forma numérica, sem poder se auto-enganar ou chegar a conclusões equivocadas, o quanto você absorveu da matéria. Se você faz questões daquele tema e você está indo muito mal nas questões, quer dizer que houve um gap, houve um lapso no seu processo de estudos teórico. Quer dizer que em relação àqueles temas você precisa voltar, revisitar, ver outras formas de tentar aprender, fazer perguntas, tirar dúvidas, porque aquilo lá é um buraco que pode te prejudicar na prova. Se você simplesmente fizesse questões aleatórias de qualquer tema, você não saberia medir de forma objetiva se aquele tema que você estudou te deu bons frutos, te rendeu um conhecimento real que pode ser aplicado na sua prova.
Então tenha isso em mente. Fazer questões é absolutamente importante, mas não quaisquer questões. As questões diárias, elas precisam servir para medir o seu conhecimento e elas precisam dizer respeito aos temas que você estudou. Então, se em determinado dia você estudou responsabilidade civil e obrigações, as questões de civil que você vai fazer tem que ser de responsabilidade civil e obrigações. Se você estudou teoria geral do delito, você precisa fazer questões de teoria geral do delito. Se você estudou controle de constitucionalidade, você precisa fazer questões de controle de constitucionalidade. Fazendo isso, você vai conseguir mapear a sua evolução dia a dia, sabendo exatamente quais são os seus pontos falhos e conseguindo consertar esses pontos falhos a tempo da sua prova. Mas, obviamente, não dá para você toda a vida fazer questões só daqueles temas estudados no dia, porque isso meio que seria uma autossabotagem. Você estaria roubando do seu próprio cérebro. Porque quando você faz questões do tema estudado no dia, você ainda está com a matéria fresca na cabeça. Então, se você se habitua a fazer questões só do dia, na hora da prova, você vai se deparar com várias questões aleatórias de todos os temas possíveis e você vai se perder e vai ter dificuldade para fazer. Por isso que é importante você incluir mais 2 tipos de questões na sua preparação. E o segundo tipo de questões são as questões de revisão. Aqui nas questões de revisão, sim. Aqui você vai fazer questões de temas aleatórios, mas não tão aleatórios assim. Nas questões de revisão, é importante que você revisite os temas que foram estudados durante a semana. Então, se você tira para fazer a revisão no sábado, por exemplo, e durante a semana você estudou atos administrativos e princípios administrativos em direito administrativo. Em direito constitucional você estudou direitos fundamentais e direitos políticos. Em civil você estudou pessoas, bens e fatos jurídicos. Em penal você estudou teoria geral do delito e crimes contra a vida. Em processo civil você estudou tutelas. Você vai pegar todos esses temas que foram estudados, o conjunto deles, e fazer questões de revisão tratando sobre esses temas. Isso é importante porque você vai ter um processo de recuperação ativa. Tem uma professora que é especialista em aprendizagem chamada Barbara Oakley. E a Barbara Oakley diz que, segundo a neurociência, a melhor forma para você fazer a revisão de temas já vistos é a forma da recuperação ativa. Pela forma da recuperação ativa, você força o seu cérebro a buscar nas suas gavetinhas mentais onde que está cada resposta das perguntas que você busca. Quando você faz isso, você, por conta própria, está buscando ativamente as respostas às perguntas que você talvez nem se lembre, mas uma vez que provoque o seu cérebro a tentar encontrá-las, você acaba retomando parte do conteúdo que foi visto. E é assim que a gente faz questões, é assim que a gente faz revisão, sem trapacear, sem fazer com que o professor mastigue de volta toda a matéria para você. Porque fazendo isso, obviamente, você vai ter a sensação de eu aprendi, eu lembro. Mas será que você lembra de verdade ou será que você só lembra porque o teu professor te falou? Pois é, muito provável que seja a segunda opção que esteja acontecendo. Então, é importante que você faça revisão de vários temas conjuntos, de várias matérias no mesmo dia, porque assim você vai estar treinando o seu cérebro a receber questões de forma aleatória, da forma que vai ser cobrado no dia da sua prova. Então, fazendo essas questões aleatoriamente e revisitando temas que você já viu, você vai conseguir responder as questões e você vai entender quais são aqueles temas que ainda precisam de um pouquinho mais de cuidado e que você precisa revisitar para entender melhor. Se você faz questões de tutela e nas questões de tutela você acerta 20%, 30%, quer dizer que é um tema que ainda tem um gap, ainda tem um déficit. E não tem problema ter esse déficit, desde que você tenha tempo suficiente para saná-lo. Isso você faz durante seus estudos, não durante a prova. Durante a prova já era, você já está naquela situação e não há nada mais que você possa fazer. Mas durante a revisão, você ainda consegue fazer esse levantamento e focar para melhorar justamente esses pontos que precisam de aprimoramento. Assim, você faz uma bateria de questões que vão sedimentar o que foi visto, fortalecendo as conexões do seu cérebro. Vão fazer com que a sua memória de curto prazo passe para a sua memória de longo prazo.
Veja, você estudou a teoria, viu os artigos uma vez, você fez as questões no mesmo dia, retomou aqueles artigos, você entendeu por um gabarito comentado como é que essas questões poderiam ser respondidas, você revisitou uma terceira vez, você fez a revisão, você está revendo mais uma quarta vez esses mesmos artigos. A gente decora as coisas, a gente grava as coisas na cabeça por emoção. Então, quando você foi pedido em casamento, ou quando você teve seu primeiro filho, ou quando você foi aprovado no vestibular, tem a memória fresca na cabeça, ainda que tenha passado muito tempo e que tenha acontecido uma vez só, porque aquilo lá te trouxe uma forte emoção. Ninguém fica completamente emocionado estudando licitações. Então, a gente vai ter que ir pelo método mais complicado, que é o método da repetição. O método da repetição vai fazer com que a sua memória de curto prazo vá passando aos pouquinhos, as conexões do seu cérebro sejam reforçadas para que aquilo lá seja transferido para a sua memória de longo prazo e é ela que você vai usar no dia da sua prova. Falamos até então de 2 tipos de questões que você precisa ter nos seus estudos e se está fazendo sentido o que eu estou te falando até agora, não esquece de dar o like, que isso me ajuda demais o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e ele espalhe para a maior quantidade de pessoas possível. Então deixa o like, já se inscreve aqui no canal para você ter acesso a mais mentorias gratuitas como essa e vamos ao terceiro tipo de questão que não pode faltar de jeito nenhum nos seus estudos. Esse terceiro tipo de questão, você já deve estar imaginando, são as questões de simulado. E aqui é absolutamente essencial que você replique as condições da prova. Tem muita gente que faz simulado no computador, tem muita gente que faz simulado com o celular do lado, vendo as notificações, qualquer coisinha que toca aqui a pessoa já olha, pode nem ser nada, mas ela já sente que vibrou e ela já perde a concentração naquilo que ela estava fazendo. Então eu quero que você faça os simulados como você faria na sua prova real. Imprima, sai de perto de todo mundo, avisa todo mundo para não te encher o saco naquelas 5 horas, tira o celular de perto, pelo amor de Deus, fica focada naquela atividade que você está fazendo, vai fazendo como se fosse no dia da prova. No simulado, você vai ter as questões de qualquer tema, de qualquer matéria. Você vai, inclusive, fazer questões de disciplinas que talvez você nem tenha estudado, nem tenha colocado na sua programação de estudos. Quando você faz isso, você se prepara para o que está por vir. É muito difícil que alguém consiga a aprovação sem ter feito simulados, porque os simulados vão te preparar para o dia, vão fazer com que você saiba exatamente o que esperar. Além disso, fazendo simulados, você vai ter mais uma tese, mais uma comprovação de quais são aquelas matérias, aquelas disciplinas que você ainda não está indo tão bem e que precisam de ajuda. Por exemplo, ética, que é a rainha da sua prova com 8 questões, precisa estar muito bem estudada. Seus resultados em ética nos simulados precisam refletir esses estudos da forma correta. Se você está indo muito mal em ética, é a hora de parar completamente qualquer outra coisa que você esteja fazendo e foque absolutamente nessa matéria, que vai ser o grande diferencial no dia da sua prova. Então, nos simulados você vai abordar diferentes questões mais longas, questões mais curtas, questões de diferentes temas, questões de diferentes níveis de dificuldade. Isso vai te preparar para o que está por vir. Então, não dá para você pensar em ir para a prova da OAB sem realizar simulados. E agora, comprometido a periodicidade de cada tipo de questão. Em relação ao tipo 1, que são as questões que você vai fazer relativas aos temas estudados durante o dia, essas precisam ser diárias. No meu treinamento, por exemplo, a cada matéria nós fazemos 12 questões. Então, se nós temos 2 matérias no dia, civil e trabalho, nós temos 12 questões de civil e 12 questões de trabalho. Essas questões diárias vão sempre dizer respeito ao mesmo tema que foi estudado. O segundo tipo de questões, que são as questões de revisão, vão ser feitos uma vez por semana. Nessas questões de revisão, nós vamos abarcar todos os temas que foram estudados durante a semana, que serão compilados. Obviamente, vai ser impossível você acabar com todas as questões de revisão. Então é importante que você tenha uma meta própria. Eu consigo fazer 10 questões por matéria. Eu consigo fazer 12 questões por matéria. Mas é importante que você faça assim mesmo, de forma aleatória, para retomar mais uma vez os temas que foram estudados, para que isso sedimente no seu cérebro. E o terceiro tipo de questões são as questões de simulado. Essas também precisam ser colocadas nos seus estudos com periodicidade semanal. Fazendo esses simulados a cada semana, você consegue medir a sua evolução de uma semana após a outra.
porque é importante que você veja essa evolução. Se a gente não consegue ver a nossa própria evolução durante os estudos para a OAB, a gente acaba perdendo interesse, ficando cansado. Agora, se você estava fazendo 25 questões no primeiro simulado, no segundo você faz 30, no terceiro você faz 35, você vai vendo a sua própria evolução, isso te dá mais vontade de continuar. Então é isso, meus queridos. Se fez sentido o que está nesse vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, e se você está se preparando para a OAB e quer ter acesso ao meu treinamento completo, não deixe de se inscrever na lista de espera do Missão. Eu abro algumas turmas por ano, as vagas da última turma foram completamente esgotadas, mas se inscrevendo na lista de espera você consegue ter acesso em primeira mão às vagas da próxima turma. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você fazer essa inscrição e eu te vejo lá.